Bom, pessoal, estamos de volta e vocês já estão vendo aí a divisão do Oriente Médio a partir dos acordos, do Acordo de Sykes-Picot, de 16 de maio de 1916. Esse acordo ele vai definir as áreas de influência ocidentais na região do Oriente Médio pós Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial foi disputada entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Tá? Essa região do mundo, até 1914, quando se inicia a Primeira Guerra Mundial, era controlada pelo Império Turco, pelo Império Otomano. Tá? O Império Otomano, como vocês sabem, fazia parte da Tríplice Aliança e foi derrotado pela Tríplice Entente, cujas principais lideranças eram exatamente Inglaterra e França. Então, o que vai acontecer? A região ela vai ficar dividida. Aqui no mapa mostra para vocês o cinza mais escuro, quase preto, onde hoje é o Iraque, onde é o Kuwait, onde é o Emirados aqui. A gente vai ter um controle britânico direto e na região, logo em sequência aqui, vai haver uma influência britânica, certo? Então vai haver uma divisão que vai ser feita entre as duas potências, Inglaterra e França. Aqui em verde a gente vai ter uma parte aqui de verde escuro em que vai haver um controle francês direto, pegando inclusive aqui o que é hoje o Líbano, certo? E parte do que é hoje a Síria. E em verde um pouco mais escuro, também uma área de influência francesa, além de uma zona internacional, que vai ser exatamente aqui basicamente a região da Palestina, certo? Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio deixa de estar sob controle do Império Turco, do Império Otomano, e passa a estar sob controle ou sob influência de Londres e de Paris, ou seja, influência britânica e influência francesa, tá certo? A partir daí a gente vai ter o período entre guerras e no pós-Segunda Guerra Mundial o que vai acontecer? Desculpem, antes da gente falar do pós-Segunda Guerra Mundial, esses mapinhas aqui eles mostram exatamente como é o Oriente Médio hoje, a maneira que nós conhecemos e a divisão dos países. Esse mapinha aqui do lado, ele mostra exatamente a posição do Oriente Médio no mundo, a gente poder posicionar efetivamente o que é essa região. Então, olha só, pegando como referência o meridiano de Greenwich, certo? A gente vai ver que não é o extremo oriente, o oriente extremo é o oriente médio, tá certo? Então, de novo, só para justificar para vocês essa nomenclatura, como a gente já disse, uma nomenclatura essencialmente ocidental. E aqui do lado, a divisão de países da maneira como a gente conhece hoje, certo? Bom, após a Segunda Guerra Mundial, vão começar a acontecer vários acordos e definições, começando em 1945, Egito, Síria, Transjordânia, já explico o porquê desse nome, Iraque, Líbano, Iêmen e Arábia Saudita criam a chamada Liga dos Estados Árabes. Um novo cenário pós-Segunda Guerra, os estados onde a maior parte da população é árabe se reúne exatamente para criar um bloco que vai representá-los dentro dessa geopolítica do pós-Segunda Guerra. É o que viria a ser a Guerra Fria, o que viria a ser o mundo bipolar. É claro que em 1945 as pessoas ainda não tinham essa dimensão, mas os países árabes eles já se apressaram para criar exatamente essa associação que viria a representá-los perante o resto do mundo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então é criada a Liga dos Estados Árabes. Ainda em 1945, Paris e Londres assinam um acordo sobre a retirada das suas tropas da região. Aquele mapinha que a gente mostrou, oriundo dos acordos de Sykes-Picot, ele vai deixar de existir exatamente porque Londres e Paris vão assinar um outro acordo em que o Líbano e a Síria, por exemplo, vão se tornar países independentes. E vai haver um processo de retirada das tropas, tanto
tropas francesas contra tropas britânicas da região, certo? É um processo de retirada militar e um processo de independência dos países, o que não significa, obviamente, né, uma não influência de Londres, uma não influência de Paris nesses países que compõem ali o Oriente Médio. A influência dessas duas nações vai continuar forte. A influência econômica, influência cultural, enfim. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU adota o Plano de Partilha da Palestina, que vai sugerir um Estado judeu e um Estado árabe na região. Vai haver um apelo muito grande em 1947 e também em 1948, quando o primeiro-ministro israelense Davi Ben-Gurion proclama a fundação do Estado de Israel. Tá certo? A gente sabe o que os judeus passaram durante a Segunda Guerra Mundial, todas as perseguições sofridas na Europa em função do nazismo, e por conta disso, o genocídio dos judeus. Então, por conta disso, havia um contexto muito favorável para a fundação de um Estado que viria a ser um lar para os judeus. E esse Estado seria exatamente o Estado de Israel. Um lugar onde os judeus poderiam viver em segurança, onde os judeus poderiam viver sem serem perseguidos. Não viveriam como estrangeiros, não viveriam como outsiders e, por conta disso, não teriam problemas com perseguições políticas, religiosas e etc., como aconteceu durante o período da expansão do nazismo. A grande questão aí é que os árabes não concordaram com a partilha e não concordaram com a fundação do Estado de Israel. É por isso que explode o que a gente vai chamar de Guerra do Dia Seguinte. No dia seguinte à fundação oficial do Estado de Israel, os árabes atacam. Por que isso? Porque os árabes, eles reivindicam a criação de um Estado árabe na região da Palestina. Um Estado controlado pelos árabes. Os árabes, eles até, segundo os discursos, eles até aceitariam a presença judaica na região. Mas o que eles não aceitaram foi a criação de um Estado judaico dando controle da região ou de parte da região, já vou mostrar o mapa para vocês, para os judeus. Isso é que os árabes argumentavam que não era justo e que eles não aceitavam, certo? Os árabes, eles não vão fundar um Estado, uma vez que eles não aceitam a criação do Estado de Israel, porque eles não aceitam a partilha que foi feita, eles não vão fundar um Estado próprio, e isso eu já vou adiantando para vocês, que vai ser um dos maiores erros, um dos maiores equívocos dos palestinos, porque, como eles não fundam Estado algum, eles ficam sem Estado-nação. Eles ficam vagando ali pelos países vizinhos e ficam à mercê dos avanços, inclusive militares, de Israel. Se mesmo sob protesto os palestinos tivessem fundado um Estado-nação próprio, eles teriam legitimidade, eles teriam o apoio da ONU para lutar, inclusive, por uma reorganização territorial, se fosse o caso. Mas os palestinos, eles radicalizaram um pouco, não só o discurso, mas também a ação. Ou seja, se não for para fundar um Estado árabe na Palestina, eu não quero. Se não for para ser um Estado totalmente árabe na Palestina, eu não quero. Essa foi a posição dos árabes. E isso levou à não fundação do Estado árabe na Palestina. E aí eles ficam sem território. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar os mapas para vocês, vou explicar o porquê da chiadeira dos árabes, e vocês vão ver também o quanto os árabes vão sofrer com os vários conflitos que vão acontecer a partir aí da criação do Estado de Israel, a começar pela Guerra do Dia Seguinte. Tudo bem que vai ser o primeiro conflito oficial entre árabes e judeus pós-fundação do Estado de Israel. Até então, havia tensões, havia até conflitos entre árabes e judeus na região, mas nenhum conflito oficial.
tá certo? Até porque não havia, né, estados nacionais para serem gerados aí conflitos oficiais entre dois estados-nação diferentes. Tudo bem? Eu vou dar uma paradinha aqui e eu já volto mostrando o mapa do plano de partilha para vocês.